Olá, pessoal, mais uma vez reunidos na disciplina de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento para o curso de Pedagogia do IFES Campus Vila Velha. Hoje, dia 14 de abril, vamos continuar nossa compreensão, nossos estudos, né, nossa leitura, né, do texto do Wadsworth, né, sobre a teoria de Jean Piaget. Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho de três conceitos, né? Nós já estudamos sobre organização, sobre esquemas, construção de esquemas, a estrutura dos esquemas, sobre o processo adaptativo do processo de inteligência segundo Piaget. E agora, com Piaget, nós vamos estar estudando também a questão da acomodação, da assimilação, da acomodação, da equilibração e de alguns outros conceitos, né, como o contínuo do aprendizado, né, as fases piagetianas. A gente vai olhar para esses pontos hoje. Vamos lá. Então, vou voltar um parágrafo, que é o finalzinho do que nós vimos na aula passada, que era a constituição do esquema, para a gente entrar na ideia de assimilação. Tá bom? Esse aqui é do professor Wadsworth. Vamos lá. Visto que os esquemas são estruturas do desenvolvimento cognitivo que se transformam, o crescimento e o desenvolvimento deles devem ser levados em conta. Os conceitos do adulto são diferentes dos conceitos das crianças. Os conceitos, os esquemas, são suas estruturas correlatas e se transformam. Os esquemas cognitivos do adulto são derivados dos esquemas sensorio-motores da criança. Ou seja, a criança é o pai do adulto, né? Eu gosto dessa expressão do professor Lino de Macedo, né? Porque nós somos, na verdade, hoje a criança que deu certo, né? Então, a criança é o pai do adulto, no sentido de que ela origina os esquemas mentais, ela estrutura a forma como esses esquemas são aprendidos, e a partir desses esquemas infantis, nós vamos vivendo, amadurecendo, e os esquemas adultos são donatários, no caso, são herdeiros dos esquemas infantis. Então, as nossas estruturas de pensamento adulto são esquemas completamente diferentes dos infantis, mas são esquemas que foram amadurecidos na inteligência, a partir da inteligência infantil. Então, se eu tenho hoje um adulto com problemas de aprendizado, por exemplo, podem ter ocorrido falhas no processo de aprendizagem da criança. E aí, corrigir esses erros são necessários, mas o processo é muito difícil também, sabe? Porque eu tenho que voltar e mexer com estruturas cognitivas antigas, percebe? É como, de fato, a metáfora que eu uso da construção de uma casa. Eu já falei, inclusive, na aula passada. Você não consegue fazer a casa do telhado. E, obviamente, que se você tiver problemas nos alicerces, essa casa não vai se desenvolver com a potencialidade que ela deveria. Se eu tenho um problema ali no alicerce, se eu tenho um problema nas colunas, se eu tenho um problema estrutural, ou seja, nas vigas, se essas estruturas elas não são fortes, a parede vai ficar torta e os esquemas que vão ser colocados nessa cognição vão ser deficitários, tá? Então, os processos responsáveis por essa mudança das estruturas cognitivas, da mudança dos esquemas, dos objetos de aprendizagem, é o processo de assimilação e o processo de acomodação, que eu vou explicar agora. Inclusive, uma das questões da nossa avaliação vai passar por aí, tá? Então, muita atenção aí, quem vai ser o sorteado para isso aí, porque eu peço para explicar o que são os processos de assimilação, acomodação e equilibração, para Piaget. Vamos lá. A assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo dado perceptual, motor ou conceitual nos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Vou repetir. A assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo dado perceptual. O que é dado perceptual? Uma nova algo, um novo elemento que foi percebido, que foi pelos órgãos do sentido, então, é um conteúdo novo, que pode ser motor, ou seja, no corpo, da sensibilidade motora, um novo movimento de passo de dança, aprendi a usar uma nova ferramenta para fazer furo na madeira, tá?
ou conceitual, elemento teórico, elemento do aprendizado. O que nós estamos fazendo, na verdade, aqui nesse exato momento? Um processo de assimilação, porque eu estou apresentando um novo dado perceptual de origem conceitual, teórica, e você vai ter que juntar esse processo de assimilação aos esquemas que você já possui, aos padrões de comportamento, ou aquilo que você já sabe. Tá? Isso é um processo de assimilação. A gente vai dar bastante exemplos, tá? Vamos lá. Pode-se dizer que uma criança tem experiências. Tem, todo mundo tem, não só a criança, nós também temos. Ver coisas novas, né? Para criança, vão ter mais coisas novas do que para nós adultos, né? Porque nós já vamos ter visto muita coisa do mundo. Para a criança, tudo é muito novo ainda. O processo assimilativo é constante. Por isso que a gente brinca falando que crianças são como esponjinhas, porque elas absorvem tudo. Elas estão numa idade de muito modelável, muita coisa nova aparecendo, e o processo de assimilação é muito grande, tá? Com nós adultos, esse processo de assimilação está acontecendo, mas ele já é feito em cima dos conceitos já pré-existentes, da linguagem já adquirida, então é diferente, tá? Ver coisas novas, por exemplo, as vacas, foi o exemplo que a gente ficou trabalhando, inclusive, no texto e na aula passada. Ou ver coisas velhas de novas formas, e ouve coisas. A criança tenta adaptar esses novos elementos ou estímulos nos esquemas que ela possui naquele momento. Imagine, aí vamos pegar aqui o termo assimilação. Assimilação é um termo que Piaget tomou emprestado da biologia. Trata-se de um processo análogo ao processo biológico de comer, em que o alimento é ingerido, digerido e assimilado ou transformado. Então, a assimilação é um processo de ingestão. Eu estou pegando o conhecimento e trazendo para o meu corpo, igual a comida. Eu vou transformando, quebrando a comida, né, e ela vai se transformando em outra coisa dentro de mim, não é isso? Ela vai sendo assimilada por mim, né, de forma semelhante à experiência assimilada ou processada, tá? Alguém levantou a mão aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá, Ana Júlia. Rapidinho, então eu posso dizer que a assimilação a pessoa ela absorve conhecimento e aí esse conhecimento ele é integrado nos esquemas, né, que a gente já tem. Bim, 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 bim. É isso mesmo. Por isso que coloca que você está assimilando o conteúdo. Entendeu? Você está trazendo para você esse conteúdo. Só que depois de assimilar, você vai ter que acomodar, que é o próximo passo. Que é quando a gente transforma, por exemplo, com as próprias palavras. A gente descobre uma palavra nova. Aprendi a palavra nova, que é paulatinamente. Que é a mesma coisa que vagarosamente, passo a passo, step by step. Aprendi a palavra nova. É quando eu começo a usar a palavra para ela fazer parte do meu vocabulário, eu estou acomodando essa palavra aos meus esquemas originais. Mas primeira coisa, a gente vai absorve. A aula em si é um processo basicamente assimilativo. Depois, quando você vai fazer os exercícios, você vai pensar sobre, que você vai ler de novo, você já está saindo da assimilação para acomodação. Então, isso que a gente está falando que é um processo de aprendizagem. Por isso que é uma psicologia da aprendizagem. É uma teoria do aprender, que é como nós aprendemos. A aula é o estímulo sensorial, né, o verbal, visual, em que você está aqui olhando para mim, para o texto, e eu estou pensando no texto, lendo, você está escutando, e aí você começa então, a trazer para você. Isso que você fez, Ana, agora olha, então será que é isso, isso e isso? Você assimilou e você está acomodando, transformando nas suas palavras, colocando esse esquema dentro de você de uma forma que você possa usar esse esquema. Entendeu? Uma aula, ela é assimilada, mas o processo que você vai fazer depois de você aprender de fato, você não pode ficar só no assimilado. Porque se você só assimila, você só absorveu. Mas aí é um processo mnemônico, de memorização, um processo de entendimento, mas só quando você faz o ciclo todo de aprendizagem, você fala assim, pô, eu sei de verdade, porque eu consigo até explicar para o meu colega com as minhas palavras aquilo que é assimilação, né? Então não é só a aula. Tem gente que assiste a aula e só assimila. Tem gente que nem assimila, né? Mas tem gente que só assimila. Você tem que fazer o caminho, para você aprender mesmo, você tem que fazer o caminho todo.
assimilar, acomodar e equilibrar o conhecimento, e aí você faz cheque. Eu tenho essa competência, eu tenho essa habilidade. Consegui adquirir essas habilidades que vão formar uma determinada competência. Entendi o conceito de assimilação em Piaget. Aí entendi o conhecimento de acomodação em Piaget. Entendi o conhecimento, a informação, né, chegou para mim, de equilibração em Piaget. Agora, com todos esses conteúdos, eu posso dizer que eu ganhei a competência de interpretar um fenômeno da aprendizagem por intermédio do arcabouço teórico das teorias de Piaget. Entendeu? É diferente, inclusive, a competência e a habilidade. Mas tá, uma hora eu ainda vou falar sobre isso com vocês. Mas a ideia agora é, eu assimilo, depois eu acomodo, depois eu equilibro. Primeira parte, aula, assimilei. Tá? Vamos pegar aqui, vamos voltar para a criancinha aqui. Tá? Imagine, como no exemplo anterior, um menino passeando numa estrada campestre com seu pai, e o pai aponta para uma vaca no campo e diz, o que é aquilo? A criança olha para a vaca, que é o estímulo, e diz, é um cachorro. O que aconteceu? O menino, vendo o objeto vaca no campo, examinou sua coleção de esquemas. Nós temos como se fosse um monte de armários mentais, e tá lá. Eu vou colocando nesses armários, organizando os esquemas, que é os conceitos, as coisas que eu sei fazer, as coisas que eu já vi num determinado momento da vida, né? E eu tenho lá um armário. Quanto mais criança, o armário vai ter, obviamente, menos experiências, menos estímulos, menos gavetas, então menos conceitos, né? E aí ele olha lá, examina a coleção de esquemas, vai encontrar um que lhe pareceu apropriado para nele incluir o objeto. Né? Ele olha assim, o mais parecido que eu tenho aqui, que eu já assimilei, é um cachorro. Então, é um cachorro. Para a criança, o objeto vaca tem todas as características de um cachorro. Ele se encaixa no esquema cachorro. E assim a criança conclui que aquele objeto era um cachorro. O estímulo vaca foi assimilado ao esquema cachorro, foi trazido para próximo do esquema cachorro. Assim, a assimilação pode ser vista como um processo cognitivo de colocar, classificar novos eventos em esquemas já existentes. A assimilação ocorre continuamente. Seria uma extrema superficialização sugerir que uma pessoa processa um estímulo por uma vez, mas não. Toda vez que a gente está sendo estimulado por esquemas, mesmo que a gente já tenha conhecimento daquele esquema ali, a gente está assimilando de novo. Por exemplo, eu já li esse texto aqui do Wadsworth um monte de vezes. Eu li ele, conheci ele pela primeira vez na graduação, depois eu usei ele na pós, eu já dei aula disso outras vezes. Né? Na licenciatura, na disciplina de Psicologia da Educação, eu usava esse texto. Então, eu já li esse texto, sei lá, vamos dizer umas 30, 40 vezes. E toda vez que eu leio o texto de novo, eu assimilo mais um pedacinho, mais uma frase, mais um conceito. Né? Vou trazendo mais, porque o aprendizado ele é constante. O ser humano está continuamente processando um grande número de estímulos. Tá? E aí a gente vai processando, juntando estímulos novos, estímulos antigos, estímulos repetidos, estímulos que você vai pensar mais de uma vez. Teoricamente, a assimilação não resulta em mudança dos esquemas. Teoricamente, a assimilação não resulta em mudança dos esquemas, porque quando ele é acomodado é que vai haver, de fato, essa mudança. Mas ela afeta o crescimento deles, e dessa forma é uma parte do desenvolvimento. Poder-se-ia comparar um esquema a um balão e a assimilação ao ato de encher mais o balão de ar. Só que é um balão que não poca, tá? O balão fica maior, que é o crescimento por assimilação. A transformação, o amadurecimento é na acomodação, tá? Mas ele não muda sua forma, sempre a mesma. A assimilação é uma parte do processo pelo qual o indivíduo cognitivamente se adapta ao ambiente e o organiza. O processo de assimilação possibilita a ampliação dos esquemas, mais conceitos. Ele não explica as suas transformações, ou seja, não dá para usar ainda o esquema,
quando eu começo a pensar os exemplos, por exemplo, eu já estou no processo de acomodação. Nós sabemos que os esquemas se transformam. Os esquemas dos adultos são diferentes das crianças. Piaget escreveu e explicou essas transformações pelo processo de acomodação, que é o segundo passo aqui. Então, vamos para a acomodação. Quando confrontada com um novo estímulo, a criança tenta assimilá-lo a esquemas já existentes. Algumas vezes isso não é possível. Ocasionalmente, um estímulo pode não ser incorporado ou assimilado. Até porque a gente pode assimilar, se a criança fala cachorro e o pai não fala nada, o processo ficou simplesmente assimilativo. E ela vai falar que a vaca é um cachorro. Ela ganhou um esquema, mais um estímulo, só que ela não diferenciou o estímulo. Esse, tá vendo? É mais um passo no processo de desenvolvimento. Para a vaca não ser um cachorro, vai ter que ter um processo de acomodação. Eu vou sair da assimilação. Tanto que a gente pode assimilar coisas erradas. Eu posso assimilar que ivermectina cura Covid. Posso assimilar que azitromicina, né, é um tratamento antecipado da Covid e dá certo. Eu estou assimilando da maneira correta? Não. Mas eu estou assimilando. Eu estou incorporando aquele conhecimento. Tá? Mas eu não estou pensando, refletindo sobre esse conhecimento ainda. Então, ele não está acomodado. Por não contar a estrutura cognitiva como um esquema no qual ele prontamente se encaixa. As características do estímulo não se aproximam daquelas referidas por qualquer outros esquemas disponíveis da criança. O que a criança faz, então? Essencialmente, ela pode fazer uma das duas coisas. Ou criar um novo esquema no qual possa encaixar o estímulo, que seria uma nova ficha do arquivo, ou modificar um esquema prévio de modo que o estímulo possa nele ser incluído. Então, tem dois caminhos. Ou eu não posso mudar nenhum esquema e ficar aprendendo errado. Entendeu? Eu posso manter a assimilação no erro. Então, na verdade, tem três possibilidades aqui. A gente não está criando essa possibilidade porque a gente acredita que o pai vai falar assim, não é um cachorro, é uma vaca. Mas poderia acontecer da criança, é um cachorro sim, meu filho. Né? E aí ia manter ali o mesmo processo de assimilação com uma adaptação errada, tá? Mas vamos lá, então eu posso criar uma nova ficha, um novo esquema, ou modificar o esquema anterior e adaptar mais uma vez esse esquema, organizar mais uma vez esse esquema, tá? Ambas são formas de acomodação e resultam em mudança na configuração de um ou mais esquemas. Portanto, a acomodação é a criação de novos esquemas ou a modificação de velhos esquemas. Esse aqui é o resuminho. Uma criação de novos ou a modificação de velhos. Ou seja, não é só crescer o tamanho do fichário, o tamanho do armário, o tamanho de conceitos que eu tenho na cabeça. Né? Eu tenho também que acomodar, colocar, comparar esse esquema com o outro. Criar um esquema novo, acomodar ele na cabeça. Tá? Ocorrida a acomodação, então ali no assimilação, crescimento, na acomodação, amadurecimento. Né? Ocorrida a acomodação, uma criança pode tentar assimilar o estímulo novamente. Uma vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é prontamente assimilado. A assimilação é sempre o produto final. A acomodação acontece dentro do processo assimilativo, tá? Mas é um outro processo, ele é organizativo, mas começa assimilação, acomodação, assimilação, tá? Uma assimilação final. Mas ele está organizando a acomodação. De modo algum, é esperado da criança que está assimilando e acomodando ativamente que desenvolva esquemas que assumam uma forma particular. Na concepção de esquema aqui usadas, está implícita a ideia de que os esquemas são construídos sobre as experiências repetidas. Está implícito, né? Esquemas, você vai repetindo, você vai acomodando da melhor maneira e vai assimilando mais. Por isso que eu, na aula, falo, e aí é uma técnica didática, uma técnica pedagógica,
que você fale a mesma coisa algumas vezes de modos diferentes. Porque se a pessoa não entendeu na primeira vez, não conseguiu assimilar ou não conseguiu acomodar, ela tem a oportunidade de pensar novamente aquele esquema, e eu estou tentando fazer aqui, repetindo várias vezes, dando exemplos, que você consiga assimilar e acomodar, que você consiga trazer esse conhecimento para você e que você consiga comparar na sua cabeça com outros conhecimentos que você tem e que você, de fato, entenda o esquema. Entendeu? Então, uma técnica didática é dizer a mesma coisa de maneiras diferentes para propiciar o processo de aprendizagem via assimilação e acomodação. Outra técnica didática, além de dizer as coisas diferentes, dar exemplos, para que a pessoa comece a organizar e pense a utilidade daquele conhecimento. Entendeu? Os esquemas refletem o nível atual da criança de compreensão e conhecimento do mundo. Os esquemas são por ela construídos, por isso que é chamado de construtivismo ou construcionismo, né? As teorias de Piaget. Por que construtivismo? Porque é a construção mental dos esquemas. Então, estamos falando de uma construção de esquemas, de uma estrutura mental, de um funcionamento do aprendizado. Como construções, os esquemas não são cópias exatas da realidade. Suas formas são determinadas pela assimilação e acomodação da experiência. E com o passar do tempo, elas se tornam cada vez mais próximas da realidade. Enquanto a criança é um bebê, os esquemas são um todo. E enquanto comparados os esquemas ao adulto, são extremamente imprecisos e incorretos. Os processos, então, de assimilação e acomodação, que transformam os esquemas primitivos do bebê em esquemas mais sofisticados, como os esquemas dos adultos, obviamente, tomam anos, que é o processo conjunto de contínuo de aprendizagem. Vamos lá. Esquema cachorro, esquema gato, esquema cavalo, esquema coisa de 4 patas, esquema pessoas, a criança está toda hora criando esquema para conseguir adaptar, colocar aquele objeto ali que ela está de aprendizado, o que é aquilo ali que está na frente dela. Onde que é isso? O que é isso? É um cachorro, o gato, o cavalo, a vaca, não sei o que, aí você ter a vaca tem que ter a teta, tem que ser malhado, tem que ter chifre, não tem que ter chifre, como é que é isso? Né, 4 patas, começa quadrúpede, focinho, aí começa a comparar com o que já tem. Aí, você lembra? Né? A gente faz isso, né? O gatinho faz miau, o cachorro faz au-au, o boi faz muia, faz o quê? Além de fazer, a vaca dá o leite, entendeu? E aí por aí vai, a galinha coloca ovo. Esse é o construtivismo infantil. Você começa a apresentar, por exemplo, no aprendizado dos bichos, né, a diferenciar um bicho de outro, a diferenciar o masculino e o feminino, a diferenciar o que o cachorro faz, o gato faz, a diferenciar a cobra, ter medo de cobra, e vai indo, né? A cobra aí começa com a cabeça triangular, é venenosa, papapá, assim, se não é triangular, então não é venenoso, começa as características, e aí se é uma árvore frutífera, não tem aquela biologia inicial, né? Se é animal, vegetal, mineral, ele tem que colocar lá os minerais junto com os minerais, aí tem uma teoria de conjuntos, aí eu vou juntando as laranjas com as laranjas, as maçãs com as maçãs. Então, este é um processo construtivista. Nenhum comportamento é só assimilação ou só acomodação. Isso acontece conjuntamente. Eu posso ter uma assimilação com uma acomodação não feita, né? Mas a ideia é que esteja acontecendo isso conjuntamente. Todo comportamento reflete ambos os processos. Embora alguns comportamentos expressem relativamente mais um processo do que o outro, por exemplo, o que nós geralmente conhecemos como jogo infantil é tipicamente mais assimilação do que propriamente acomodação. Por outro lado, os esforços da criança de imitação dos outros vão usualmente mais um ato de acomodação do que de assimilação, né?
e aí a criança começa a repetir, né? O Piaget entende os monólogos infantis, inclusive tem esses monólogos, né? Em que a criança tá, depois de assimilar, repetindo ali, vocês veem, né, com voz alta, que a criança ainda não tem uma consciência de que ela pode pensar sem falar, né? Então ela começa às vezes a falar com a voz alta. A gente faz isso também, né? É tipicamente um processo de acomodação que vai dar origem a um processo de equilibração, tá? Que a gente começa a pensar, e se, não sei o quê, e começa a falar, né? Em voz alta sobre aquilo que estudou. E se acontecer, com o tempo a gente vai percebendo que a gente pode pensar sem falar, né? Mas assim, usando a mesma linguagem do raciocínio na cabeça, né? Mas a criança é muito engraçado no processo de acomodação, porque ela tá ali, né? Criando as histórias, conversando com ela mesma, e você vê ali, você fica reparando a criança, você vai ver isso acontecendo, né? Que ela tá ali, parece que ela tá conversando com um fantasma, com um amigo imaginário, mas ela tá conversando com ela mesma, tá? E é importante deixar que isso aconteça, porque não só porque é bonitinho, né? Mas porque a criança ela está aprendendo a amadurecer os seus processos cognitivos, né? Que ela está ali. Inclusive as brincadeiras, né? Ela faz um hominho ali com a caneta e aí começa, ele voou e aí ele encontrou a princesa e aí eles começaram a conversar e tal, e aí depois eles lutaram e ele bateu e ela bateu e eles começaram então aí falaram, fizeram as pazes, tchau, tchau, tchau. Não é assim que acontece? Este é um processo de um monólogo infantil, fazendo com que um processo assimilativo na criação de uma criatividade se desenvolva mentalmente, possibilitando os processos de acomodação, tá? E a gente vai fazendo isso, a criança é massa, né? Que ela vai fazendo lá e começa a pegar as coisas da casa. Por isso que a gente brinca, né? Pega a chave, balança aqui, se diverte aqui, né? Tipo, brinca, e tal, aqui, ó, olha aqui, ó, fica luz, não sei o quê. Aí está propiciando, proporcionando processos contínuos de assimilação e de acomodação. Assimilação, aquisição dos esquemas. Acomodação, obviamente, o amadurecimento dos esquemas, o entendimento, comparar os esquemas. Tá? Gente, vocês estão quietinhos, até agora tá tudo bem? Sim. Sim, você troca essa caixa de fósforo, seu carro, por uma caixa de fósforos? Sim. Então tá bom, então, vamos lá. Vou voltar aqui para o texto. Nenhum comportamento é só assimilação ou acomodação. Todo comportamento reflete ambos os processos, embora alguns comportamentos expressem relativamente mais um processo do que o outro. Por exemplo, o que nós geralmente conhecemos como um jogo infantil, os joguinhos ali, que é o brincar, é tipicamente mais assimilação do que acomodação, tá? Por outro lado, os esforços da criança de imitação dos outros são usualmente mais acomodação do que assimilação, tá? Durante a assimilação, uma pessoa impõe, eu não gostei muito desses exemplos, não, porque eu vejo muito jogo sendo também processo adaptativo. Quando a gente pensa as estratégias do jogo, a gente já tá em processos de acomodação mais desenvolvidos, né? E dependendo da imitação, pode ser nem assimilação, nem acomodação, pode ser uma zoação, né? Um brincar com aquilo ali. Mas tem esses processos tanto no brincar quanto no imitar, tá? Durante a assimilação, uma pessoa impõe uma estrutura disponível aos estímulos em processamento. Isto é, os estímulos têm que se ajustar à estrutura cognitiva da pessoa. Tem que entrar, né, naquilo que ela pensa, que é a acomodação. Na acomodação, o inverso é verdadeiro. A pessoa é obrigada a mudar também esquemas antigos para conseguir acomodar novos estímulos, os quais era incapaz de assimilar. Você vê que muita gente, às vezes, não quer acomodar um conhecimento novo porque ela não quer mudar a maneira como ela pensa. Aí não tem aprendizado, né? A pessoa fica igual a Gabriela, né? Ela faz sempre a mesma pessoa, ela é sempre igual, ela nunca muda. A acomodação é responsável pelo desenvolvimento, uma mudança qualitativa.
e assimilação pelo crescimento, uma mudança quantitativa. Tá? A gente já falou sobre isso. Desenvolvimento, mudança quali. Assimilação, um movimento quanti. Juntos, eles explicam a adaptação intelectual e o desenvolvimento das estruturas mentais. E a gente chega, então, na última etapa, que é o processo de equilibração. Os processos de assimilação e acomodação não são necessários para o crescimento e desenvolvimento cognitivo. De igual forma, são as quantidades relativas de assimilação e de acomodação que ocorrem. Por exemplo, imagine o resultado em termos de desenvolvimento mental de uma pessoa que só assimilou estímulos e nunca fez acomodações. Essa pessoa acabaria com uns poucos esquemas amplos e seria incapaz de deter diferenças nas coisas, de detectar, né, de perceber diferenças nas coisas. Quer dizer, assimilou, mas não acomodou. A maioria delas seria vista como similar, tudo muito parecido. Para João, a vaca continuaria sendo um cachorro para sempre, se só assimilou. Por outro lado, qual seria o resultado de uma pessoa se uma pessoa só fizesse acomodações e nunca assimilasse? O resultado seria uma pessoa tendo um grande número de esquemas, seria uma pessoa tendo um grande número de esquemas muito pequenos que teriam pouca generalidade. Na verdade, essa frase ficou horrível, a tradução, né? Um grande número de esquemas muito pequenos, né? Significa o quê? Um grande número de esquemas muito pequenos, né? Seriam esquemas diferenciados, mas que não conseguiria. As coisas seriam todas vistas de maneiras diferentes, mas você não conseguiria identificar essas coisas, tá? Deixa eu ver se ele coloca no texto um exemplo que eu não lembro. Aqui, a maioria das coisas seria vista como diferente, exato. A pessoa seria incapaz de detectar semelhanças, não, porque não ia conseguir comparar, entendeu? Em cada um desses extremos resultaria um desenvolvimento intelectual anormal, tá? Se só assimila, não seria normal. Se só acomoda, não seria normal. Eu não consigo nem imaginar como é que assimilar sem acomodar, eu consigo imaginar. Agora, acomodar sem assimilar, eu não consigo imaginar. Porque, para mim, a acomodação é uma consequência direta do processo de assimilação. Tá? Tá na hora de eu começar a escrever os meus próprios textos, né? Porque eu estou discordando do Wadsworth aqui. Tá? Porque, na verdade, eu entendo que eu posso assimilar a aula, mas eu não organizei aquilo dentro de mim, então eu não acomodei. Agora, eu não consigo a pessoa que fica acomodando os esquemas sem um processo assimilativo, sem ter aprendido coisas, trazido coisas. Portanto, um balanço entre assimilação e acomodação é tão necessário quanto os processos em si. Piaget chamou o balanço entre assimilação e acomodação de equilibração. Então, equilibrar é o quê? É justamente a relação de adaptação e de organização provocada pelos esquemas de assimilação e acomodação. É ele o mecanismo autorregulador necessário para assegurar uma eficiente interação da criança com o meio ambiente. Tá? Por isso que eu usei os termos de acomodar e organizar. Porque justamente acomodar e organizar não. Organizar e adaptar. Porque é justamente esse processo que provoca a interação. Tá? Vamos lá. O que é, em outras palavras, essa equilibração? Que equilíbrio é esse? Equilíbrio é um estado de balanço entre assimilação e acomodação. Ora assimilo, ora acomodo. Ora assimilo, ora acomodo. Essa busca de equilíbrio aqui é o processo de desenvolvimento. Toda vez que eu coloco um problema na cabeça da criança, ela é desequilibrada. E aí ela vai ter que, então, assimilar e acomodar para entender o processo. Por isso que o construtivismo entende os jogos como importante característica do aprendizado, porque os jogos colocam uma questão, colocam alguma coisa que tem que ser resolvida. E esse problema desorganiza, né, o processo de aprendizado. E a criança, então, tem que organizar aquele processo. Ela tem que
às vezes, classificar, selecionar para resolver, pensar os conhecimentos prévios, pensar, tentar prever as cartas que já saíram do jogo, prever o movimento do cara que piscou ali, e aí talvez ele é o assassino, e aí pensando de jogos em jogos, pensando se eu tenho que me juntar com outra pessoa no jogo para vencer um terceiro que está mais forte que nós dois, porque nós dois separados não conseguiríamos vencer aquela terceira pessoa. Então, tudo isso aí são estratégias de busca de equilibração, de equilíbrio entre o assimilar e o acomodar. Eu vou criando estratégias. Tá? E aí, por isso que o jogo é tão importante, os jogos são importantes fatores de objetos de aprendizagem no construtivismo. Desequilíbrio é um estado de não balanço entre assimilação e acomodação. Tá? Equilibração é um processo de passagem do desequilíbrio para o equilíbrio. Eu aprendi. Tá? E toda aula é importante desequilibrar os alunos. E eu já coloco vocês como professores mesmo. É importante colocar a questão, colocar a pergunta, fazer pensar, tentar dar exemplos, né? Falar com as suas próprias palavras. O que é isso? É provocar o desequilíbrio. É aguçar o interesse, a criatividade, a maneira de responder, tá? Este é um processo autorregulador, cujos instrumentos são assimilação e acomodação. A equilibração permite que a experiência externa seja incorporada na estrutura interna, que são os esquemas. Quando ocorre o desequilíbrio, ele proporciona motivação para a criança buscar o equilíbrio. Para depois, porque fica aquele negócio martelando na nossa cabeça. A gente entra num estado ruminativo, porque fica ali pensando toda hora naquele problema cognitivo que eu tenho que resolver. Como resolver isso? Como solucionar esse problema? Como eu vou, né? E eu estou aguçado, motivado, né, para resolver. Para depois, então, assimilar e acomodar. Então, tipo, entendi, tá? O desequilíbrio ativa o processo de equilibração e o esforço para retornar ao equilíbrio. O equilíbrio é uma condição necessária para a qual o organismo luta constantemente. O organismo finalmente assimila todos os estímulos ou eventos, com ou sem acomodação. Isso resulta em equilíbrio. Então, o equilíbrio pode ser visto como um estado de balanço cognitivo que é alcançado no momento da assimilação. Obviamente, o equilíbrio relacionado a qualquer estímulo particular pode ser uma ocorrência temporária, na medida em que as estruturas ou esquemas estão constantemente experimentando desequilíbrio e mudando. Mas, no entanto, ele é importante para o avanço do desenvolvimento da adaptação. Esse desenhozinho aqui, gente, ele é muito bacana porque você consegue ver os 3 processos acontecendo, tá? Aqui, aqui é a minha cabeça, né? Eu tenho aqui o círculo, eu tenho o meio círculo, eu tenho o triângulo, eu tenho o retângulo, e aí eu pego aqui e me mostraram o quadrado. E aí eu olho aqui e falo assim, poxa, esse aqui não é círculo, esse aqui não é triângulo, esse aqui não é semicírculo, esse aqui não é retângulo. O que a criança tá? Ela tá desequilibrada. Calma, que não é esse tipo de desequilíbrio. A gente fala que tá desequilibrada, né? É engraçado, né? Psicologicamente, né? Mas ela tá o quê? Ela não possui uma organização mental, um equilíbrio mental entre assimilação e acomodação, pensando diante desse problema que ela tem aqui. Ela tem um problema que desequilibra ela, que aguça a inteligência, que é o que é este esquema. Ela tem os esquemas dela. Então, o que ela vai fazer, então? A partir do momento que ela está estimulada, que ela está com esse problema de assimilação aqui, ela vai ter que acomodar este esquema, esse esquema problemático, aos esquemas que ela já tem. Então, ela vem aqui, pega o serrote e vai criar um lugar para colocar o quadrado. Beleza? Este é o processo aqui de acomodação. Tá? Assimilar, estou com um esquema novo. Acomodar, tenho que colocar o esquema junto com os esquemas anteriores. E aí eu consegui o equilíbrio, ó.
Fiz o processo de equilibração, porque agora os meus esquemas têm mais um outro esquema aqui, tá? O lance é, nós fazemos isso muitas vezes, todos os dias, a vida inteira. Esse é o viver. Nós vivemos constantemente entre o desequilíbrio e o equilíbrio, buscando resolver os problemas, pensando as coisas, comparando as coisas, trazendo novos pensamentos, amadurecendo esses pensamentos, trazendo mais conhecimento, mais informação, e aí eu vou fazendo a vida por um processo constante de busca de equilibração do meu conhecimento. Quando esse conhecimento passa a estar de fato aqui na minha cabeça, nos meus esquemas, eu posso ensinar para outras pessoas, né? Eu posso falar sobre esse esquema, eu posso comparar esse esquema, eu posso pensar exemplos desse esquema e posso, inclusive, evoluir esse esquema em novos esquemas. Porque aí eu junto a casa com quadrado e a casa, já falei que eu ia falar, né? Eu junto o quadrado com o triângulo, coloco o triângulo em cima do quadrado, e aí conjugando dois esquemas eu formo um outro esquema, que é a casa, por exemplo, desenho de uma casinha. Entendeu? Qualquer coisa pode ser assimilada por uma criança. Essa frase é muito importante, porque tem gente que fala assim, que acha que criança só pode aprender, essa criança só aprende algumas coisas. Não, toda criança pode aprender qualquer coisa, tá? Segundo o construtivismo. Os esquemas que ela usa podem não estar em harmonia com os dos adultos, como classificar uma vaca como um cachorro, mas o modo como a criança organiza os estímulos na sua organização cognitiva é teoricamente sempre apropriado ao seu nível de desenvolvimento conceitual. E aí ela vai ampliando isso aos poucos. Não é problema a criança chamar uma vez a vaca de cachorro. O problema é ela nunca conseguir chamar a vaca de vaca. Então, chamar a vaca de cachorro uma vez, chamar a vaca de cachorro 2 vezes, 3 vezes, a gente ri, conversa, fala, tenta, mas aí ela tem que passar esse processo de assimilação e acomodação e introduzir o conceito vaca e parar de um determinado momento de chamar a vaca de cachorro. Porque aí eu estou tendo aprendizado. Quando é que eu tenho um problema de aprendizado sendo colocado? Quando o processo assimilativo e organizativo nunca permite que a criança fale vaca no lugar de cachorro. Se a vaca for eternamente um cachorro para ela, e é isso repetidamente, repetir o erro e nunca conseguir superar a partir do erro, então eu não estou tendo um processo de aprendizado eficaz, eu estou tendo um problema de aprendizado. Um problema de aprendizado e um problema de ensinagem. Lembra que eu falei isso? Que não é só a criança que pode ter um problema da criança, pode ser um problema também de como esse processo de assimilação e acomodação está sendo possibilitado pelo adulto em nível escolar, ou seja, o problema aí da escola e do professor. Vamos lá, Ana Júlia. Professor, e aí, tipo assim, aquele pai que às vezes não corrige, e aí a criança continua falando errado, até uma hora, por acaso, porque viu pela sociedade, né, que estava errado, isso daí, no futuro, pode atrapalhar o aluno? Tipo, ele não ser corrigido quando criança? Ana Júlia, para o construtivismo, sim. Porque você está deixando que fique na cabeça da criança a ideia errada durante muito tempo. E aí ele vai até chegar a brigar com você, falando que não, que o pai dele disse, ele vai se convencer, porque nunca corrigiu, então o pai dele aceitou, às vezes até repetiu, ficou brincando ali, né, a linguagem do Cebolinha, né? Brincar, vamos brincar, você infantiliza o processo, a relação de aprendizado, e a criança vai considerar que aquilo está certo. Ele vai passar o quê? Vai a duras penas, porque vai passar vergonha, vai ser intimidado. Então, é necessário que o processo de desenvolvimento passe por uma compreensão do erro. É aquilo que nós conversávamos há outro tempo lá. O nome da criança, Bárbara, vai ficar eternamente na minha cabeça lá, do pequeno Thor lá, da escola lá da Bárbara e da Laura, né? Que é o quê? Virou exemplo da aula o Thor agora, né? Se ele nunca é corrigido, ele nunca vai entender que aquilo está errado. Se ele nunca entende que aquilo está errado, o que acontece?
ele vai ser o rei, vai ficar reinando, né? Eu gosto dessa expressão do Sul, né? Que é o reinar, né? Então fica num processo reinante em cima do erro. Então, o erro se torna um acerto, e aí, Sabrina, minha memória é excepcional. Uma das coisas que eu tenho melhor na minha vida é a memória. Então, assim, o que acontece? Então, você não consegue melhorar, progredir, desenvolver. Percebem? Então, nós temos que corrigir sim. Inclusive, é uma das tarefas fundamentais do processo de ensino-aprendizagem é a correção. Porque se eu deixo tudo errado sempre, a pessoa acha que ela fez certo, ela não desenvolve. Ela não acomoda corretamente, ela assimila de maneira errada. Entendeu? Inclusive, algumas coisas a gente faz, a gente busca a repetição justamente como característica para o desenvolvimento daquela competência. Exemplo disso é escrever. Hoje os meninos estão com um problema muito grande, né? Acho que a geração de vocês também sofre com isso, que é assim, se estimulou muito pouco a escrita. E a escrita tem que ser a escrita, dois tipos de escrita, né? Na verdade tem vários, mas a escrita criativa, que é o desenvolvimento de argumentos, e a escrita técnica, que é a habilidade ortográfica, né? Que é ganhar novas palavras, falar de uma maneira mais correta, entender textos mais complexos. Porque você não vai ficar a vida toda lendo gibi. Então você começa a introduzir outras leituras, né? Por exemplo, o gibi é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança? As historietas, os diálogos, o entendimento dos diálogos, do contexto, a interpretação do fenômeno que está se passando. Aí quer dizer que aí você pergunta, mas o que aconteceu nessa cena? Estou pensando aí em terceiro ano do ensino fundamental. O que aconteceu nessa cena? A Magali comeu toda a melancia, né? E por que ela comeu toda a melancia? E aí começa todo o desenvolvimento de uma interpretação e do hábito de escrever. Você coloca, então escreve aí, Magali comeu toda a melancia, tá? Só que aí você vai complexificando isso. Você vai ter que evoluir ali a Magali para o Diário de um Banana, e aí vai seguindo, até chegar no Harry Potter, e depois até chegar no Brás Cubas, no Monteiro Lobato, entendeu? Percebe? Mas é todo um caminho de correção, tá? Então você tem que dar essas habilidades, essas possibilidades de assimilação e acomodação interpretativa. E, óbvio, a questão ortográfica, o falar aquilo que está escrito, o ler, né? Você vai ler alto aqui para o papai, você vai ler alto, vai ler alto. Mas aí que você começa com aquela coisa, né? Mas a criança é tímida, tadinha, então não vamos estimular ela porque ela tem vergonha de falar em público, aí vai estar lá com 18 anos, nunca apresenta um trabalho em grupo, não desenvolve habilidade e pronto, acabou. Uma hora, ou ela vai viver a vida toda sem aquele processo de equilibração, e tem pessoas que vão viver bem isso. Agora, tem pessoas que talvez a sua profissão ela não vai conseguir desenvolver plenamente suas habilidades porque não deixaram ela. Estou fazendo esse círculo todo, Ana, para vocês entenderem que não corrigir ou não buscar desenvolver, uma hora tem um preço. Tá? Uma hora tem um preço. Enfim, do ponto de vista conceitual, é desta maneira que se processa o crescimento e desenvolvimento cognitivo de todas as suas fases. Tá? Do nascimento até a fase adulta, o conhecimento é construído pelo indivíduo, sendo os esquemas do adulto construídos a partir dos esquemas da criança.
Na assimilação, o organismo encaixa os estímulos à estrutura que já existe. Na acomodação, o organismo muda a estrutura para encaixar o estímulo. O processo de acomodação resulta numa mudança qualitativa na estrutura intelectual dos esquemas, enquanto na assimilação acrescenta a estrutura existente uma mudança quantitativa. Assim, assimilação e acomodação, uma coordenação cumulativa, diferenciação, integração e construção constante explicam o crescimento e o desenvolvimento das estruturas cognitivas e do conhecimento. Equilibração é o mecanismo interno que regula esses processos. Este é um processo autorregulatório, tá? Ou seja, não adianta a gente tentar intervir, ele vai se regulando sozinho, vai ocorrendo, de certo, do mesmo modo que nós nos adaptamos biologicamente ao mundo que nos cerca, o desenvolvimento da mente, desenvolvimento intelectual, é também um processo de adaptação. Tá? E aí nós passamos para a segunda parte, né, do livro, segundo capítulo, que é o desenvolvimento intelectual e os outros fatores. Eu vou precisar de mais uma aula de Piaget, tá? Mas para a prova eu vou chegar até onde a gente precisa, tá? Então, deixa eu ver, ação e conhecimento físico descoberto, conhecimento lógico, invenção, conhecimento social, o contínuo do desenvolvimento. Eu vou pegar aqui, gente, vou pular um pedacinho, tá? Porque não tá na prova. Né? Então, já estou avisando para vocês essa parte final aqui, estou dando dica, né? Já vou para onde tem uma questão que aí eu ia ficar muito com a consciência pesada que se sorteasse essa questão para vocês e eu não tivesse ensinado, né? Tem que ensinar, tá? Na sexta-feira, eu vou dar essa aula sobre conteúdo, função, estrutura, sobre ação e conhecimento, e aí vou usar esses conhecimentos para a teoria dos jogos, tá? E a gente vai acabar Piaget na sexta-feira. Mas eu quero falar sobre o contínuo do desenvolvimento, porque tem uma questão lá que pode cair para alguém que fala sobre isso, tá? Ou seja, o contínuo é a palavra latina, né, que significa continuidade. Ela continua, que ela não para, tá? Piaget afirmou que em todo o seu trabalho que, no sentido mais amplo, as mudanças cognitivas e intelectuais resultam de um processo de desenvolvimento. Simplesmente, a hipótese geral de Piaget é que o desenvolvimento cognitivo é um processo coerente de sucessivas mudanças qualitativas das estruturas cognitivas, desses esquemas. Mudanças qualitativas a gente acabou de estudar, é a acomodação, né? Derivando cada estrutura e sua respectiva mudança, lógica, inevitavelmente, da estrutura precedente. Está falando aqui sobre o processo de acomodação, obviamente resultante de um processo de assimilação, tá? Mas o lance é, acomodações e assimilações estão acontecendo constantemente para o equilíbrio da atividade mental. Novos esquemas não substituem os anteriores, eles os incorporam, resultando numa mudança qualitativa. Se o menino que qualificou a vaca como um cachorro, depois de algum tempo decide que a vaca não é mais cachorro, mas um novo objeto chamado vaca, onde a gente queria chegar, aí ó, que beleza, ele não substituiu os esquemas. O cachorro não deixou de existir, gente. O cachorro continuou existindo, tá? Ele não substituiu a vaca pelo cachorro. Ele acrescentou, tá? O que ele fez foi criar um novo esquema para a vaca. Acomodação. Enquanto manteve seu velho esquema para cachorros, porém agora modificado. Nem todo cachorro é cachorro, né? Existem cachorros que não são cachorros, que são vacas. Então não existem cachorros que não são cachorros. Existem cachorros e vacas. Tá vendo? Eu estou pensando junto como é que se estrutura esse conhecimento. Então, aí o cachorro vira outro esquema mais qualificado,
e vaca passa a ser diferenciado. Aí ele vai ter outros problemas com esse cachorro depois, tá? Porque esse cachorro vai começar a ver um pinche e um pastor alemão. São cães completamente diferentes, né? E ele vai ter que falar, e são cachorros? Os dois são cachorros? Sim. E aí vai ter, então, que descobrir o que faz, de fato, um cachorro. Vai aumentando a complexidade, o que faz um cachorro ser um cachorro. Até a noção de família, raça, espécie. Enquanto manteve seu velho esquema para cachorros, porém agora modificado. Dessa forma, ocorreu uma mudança que resulta num conjunto qualitativo e quantitativamente superior de esquemas, sendo que os esquemas atuais incorporam os anteriores. Piaget definiu o desenvolvimento como um processo contínuo ao longo de um processo contínuo ao longo de um contínuo, ou seja, num desenvolvimento. Esse contínuo aqui, num contínuo de vida, num processo vital. As mudanças no desenvolvimento intelectual são graduais e nunca abruptas. Os esquemas são construídos e reconstruídos ou modificados gradualmente. Da perspectiva piagetiana, o desenvolvimento é visto apropriadamente como um contínuo, ou seja, constante, com o propósito de definir o crescimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual pode ser dividido em 4 grandes níveis sequenciais. Então, quer dizer, nesse contínuo do viver, Piaget simplesmente cortou e falou assim, ó, vamos fazer aqui para entender esse contínuo, 4 fases, 4 momentos da vida, tá? 4 níveis de desenvolvimento. Você está no nível 1, você passa para o 2, do 2 você passa para o 3, do 3 você passa para o 4. Tá? Níveis de desenvolvimento. E aqui talvez estaria a maior briga entre piagetianos e vigotskianos, né? Porque o vigotskiano acha que o processo de interação social poderia provocar a criança ter um determinado nível de conhecimento num outro nível que não adquiriu no conceito anterior. E para Piaget isso é impossível. Para eu ter um nível de elaboração X, eu tenho que ter, que é de um 4º nível, eu teria que ter passado pelo nível 3, pelo nível 2 e pelo nível 1. O que Piaget concorda é que não precisa ter as idades serem sequenciais bonitinhas dessa maneira, mas que eu chegaria num nível formal sem o concreto seria impossível. Para eu ter formalização do pensamento, eu tenho que ter passado pelo nível concreto, pré-operatório e sensório motor. Inclusive, já estou, então, aqui falando quais são esses 4 níveis aqui piagetianos. O primeiro deles chama-se sensório motor. O segundo chama-se pré-operatório. O terceiro se chama operatório concreto. E o 4º, operatório formal. Então, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. E ao explicar como cada um desses estágios funciona, eu estou falando a outra questão lá, e aí eu vou me sentir tranquilo, né, que já expliquei tudo que ia cair da prova. Vamos lá? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque é uma das bases da teoria do construtivismo piagetiano. Entender que no contínuo do desenvolver-se, que eu vou ficar até lá o final da minha vida, eu vou aprender, até velhinho eu vou aprender, com 99, com 100, 200 anos eu vou aprender, só que eu vou ter passado por estágios de amadurecimento deste aprendizado. Eu vou aprender coisas novas, mas o lance é, quando eu chego no operatório formal, a minha cabeça dos meus esquemas, na estrutura mental dos meus esquemas, eu posso aprender depois pelo sensório motor, eu posso aprender pelo concreto, mesmo eu estando no formal. Mas se eu estiver no concreto, eu não vou aprender o formal. Eu tenho que chegar no formal para conseguir aprender o formal e todos os outros. Isso vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Vamos lá. Piaget tem sido criticado por empregar a palavra estágio em sua teoria.
aqueles que colocam objeção ao emprego de estágios provavelmente assim agem por uma interpretação equivocada. Piaget não quis sugerir que as crianças mudam de um nível discreto a outro nível discreto, assim como se muda de um degrau ou a outro enquanto se sobe uma escada. Não é um nível discreto para outro, porque senão teria milhões de estágios, tá? E não pararia no formal, teria estágio para toda a direita. Estágio aqui não é a mesma coisa que seriação, porque aí teria primeira série, segunda série, terceira série, ou anos, né? Quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, primeiro ano do ensino médio, que seria o 10º ano, 11º ano, entendeu? Não é degrau, assim, mudanças discretas. O desenvolvimento cognitivo flui de uma forma contínua, mas ao observar esse contínuo do desenvolvimento, esse caminho, é útil a comparação de etapas mais curtas em relação a todo o processo. O pesquisador e teórico pode dividir ao longo período de desenvolvimento em períodos de menor duração e, dessa forma, analisá-los de vários ângulos a fim de chegar a uma conceituação mais eficiente. Isto, de forma alguma, nega a continuidade do processo em seu curso todo. Nem significa que os estágios sejam selecionados sem uma justificativa racional. O que a gente está fazendo aqui é pensar que, com determinadas idades, a criança estrutura a sua cognição de uma determinada maneira. Se eu negar isso, é a mesma coisa de dizer que um menino, falar que uma criança de 2 anos consegue fazer um processo algébrico. Pensar x ao quadrado menos x mais 5, sem ter estudado aritmética, né? E para pensar a álgebra, eu precisaria necessariamente da aritmética. Isso é uma maneira de entender, por exemplo, a educação matemática. Vão ter talvez outras pessoas que vão falar que não, que pode estudar álgebra sem estudar aritmética, né? E para nós é muito complicado, porque a criança tem que desenvolver primeiro a noção de número concreto, que é o contar. Depois que ela sabe contar, ela vai entrar nas operações. E o número concreto, durante muito tempo nas operações, ainda vai ser um número concreto. O 5 não vai significar nada para a criança. O 5 abstrato se torna algo possível de ser pensado abstrato quando ela deixa para trás os 5 maçãs, os 5 peras, os 5 limões, os 5 qualquer coisa. Mas 5 é, antes de ser 5, é 5 alguma coisa enquanto processo de aprender a contar. Tanto que a gente fala ler, escrever e contar, né? Que é a base da educação infantil. E este contar é o estágio concreto daquilo que é uma forma abstrata de criar o número 5. E vocês, pedagogas, futuras pedagogas, têm que entender muito bem isso, porque a base do processo de aprendizagem está aí. Não importa se você vai lecionar para 4º ano, para 2º ano, para a educação infantil, o processo de letramento, ou se vai para outras séries, enfim, estou pensando aqui o educador da educação do ensino fundamental, né? Não importa o estágio. A questão é que vocês percebem que é um contínuo, que é uma construção, que possui estratégias diferentes, que eu não vou chegar lá para a criança e falar, vamos fazer o telhado antes de fazer a fundação. É a mesma coisa que eu dar para a criança, para o processo de letramento, dar um texto ali do Manuel Bandeira. Sei lá, Manuel Bandeira não, que Manuel Bandeira tem bons textos para ser trabalhado com criança. Mas eu estou pensando aqui, eu pego ali, vocês vão estudar isso com a professora Fernanda, e pode até questionar ela, se vocês lembrarem da minha aula aqui, por que você não dá um texto de, sei lá, do Martin, né, que é o do Game of Thrones para criança? Só por causa do tema, porque tem morte ali? Ou porque tem um monte de palavra que ela não vai entender? Você tem que criar primeiro uma noção de vocabulário na criança. Tanto que os textos, as cartilhas de educação infantil
faziam um processo de letramento de interpretação com sempre um vocabulário no lado. Eram palavras que, teoricamente, a criança ainda não conhecia, para ela ir aprendendo a lidar com o dicionário. Tá? Mas vamos por partes, então, aqui. Fred Krueger aqui, que a gente está para a gente conseguir entender basicamente o que acontece em cada uma dessas etapas aqui. Vamos lá. Então, em 63, o Piaget resumiu da seguinte maneira os estágios do desenvolvimento cognitivo. O primeiro estágio é o estágio da inteligência, são tipos de inteligência, né? Estágio da inteligência é chamado de sensório-motora. Geralmente entre crianças, né, que do nascimento até 2 anos. Durante esse estágio, o comportamento é basicamente motor. Né? Por isso, sensório-motor. Sensório é o quê? Sensorial. Os órgãos do sentido. Audição, paladar, olfato, tato e visão. Tá? Motor, motricidade. Tá? Pegar, andar. Né? E aí, inclusive, é o que a gente se espera do desenvolvimento de uma criança até 2 anos. Tá? Que é, a criança ainda não representa eventos internamente e não pensa conceitualmente. Apesar disso, o desenvolvimento cognitivo é constatado à medida que os esquemas são construídos. Mas ela está começando a construir os seus esquemas. Ela está aprendendo a andar e começa o processo de fala. Ela está refinando, inclusive, a sua motricidade. Quando nós falamos de pegar uma caneta na mão, pegar um lápis na mão, a criança começa o quê? Ela pega o lápis assim, ela escreve, ela desenha forte, assim, não é? Aos poucos, o que vai acontecendo, com a ajuda do pedagógico, ela vai estruturar uma maneira de pegar, para não doer a mão, para refinar a escrita. É claro que aí vão ter críticos, vão falar assim, mas pode pegar do jeito que ela quiser. Mas existem maneiras de pegar, que vão facilitar esse processo de letramento. E aí eu vou desenvolvendo a coordenação motora, e isso aqui não é só no sensório motor, gente, é óbvio que não, porque o letramento que eu estou falando ali é posterior. Você não está fazendo letramento com 2 anos da criança. Você pode até estimular, começar um processo de estimulação, entendeu? Mas de reconhecimento, inclusive, da grafia, tá? Mas aí você vai desenvolvendo aos poucos o quê? A criança está de 0 a 2 anos, ela é toda sensório-motora. Ela está aprendendo o quê? A pegar, a segurar, a se apoiar. Então, é o primeiro engatinhar, depois é o se levantar, depois do se levantar é o pendurar, ela pensar o próprio peso, ela ter consciência do corpo dela, ela coloca tudo na boca, não é à toa. Ela está ainda aprendendo a lidar com o próprio corpo. Tá? Então, sensório motor, porque a inteligência ainda é toda ligada à motricidade. Mônica? James, a gente pode colocar que a criança nessa fase também, ela dependendo do tipo da criança, ela também pode ser visual, porque igual eu tenho a minha filha, né, e a minha irmã teve o meu sobrinho na mesma época, basicamente. Os dois cresceram com diferença de dias de idade. Eu percebi essa sua fala agora, essa questão da diferença dos dois. A minha filha levou um tempo para começar a entender que se ela ficasse em pé sobre as pernas, ela iria sair andando. Já o meu sobrinho, quando ele descobriu que as pernas dele fazia ele ficar de pé, ele não só saiu andando, como ele desceu do berço sozinho. E aí, a gente, na época, eu e minha irmã, a gente ficou parando para analisar essa questão, de, assim, como é que um desenvolveu a habilidade de andar e descer das coisas com facilidade, enquanto a minha filha teve um pouco mais de demora nessa questão, né? Eles começaram a andar na mesma época, ali pelos 9, 10 meses,
Só que ele desceu do berço, tipo, ele descobriu que ele tinha força na perna e no braço. Um belo dia minha irmã chegou, ele estava no chão do quarto e ela quase infartou por causa disso, porque ele desceu do berço sozinho. E aí a gente pode colocar que a criança nessa idade também pode ser visual? Então, Além do... visual é o quê? É sensório. Ela é, na verdade, sensorial. Ela não está desenvolvendo apenas a capacidade visual. E não é para separar uma da outra. Essas coisas acontecem juntas, mano. Ela é visual, ela é auditiva, ela é tátil, ela é paladar e ela é olfativa. É sensorial. E ela é motora. Então, é sensório-motora. Ela é sensorial e motora. Não tem uma criança que vai ser... Tá, posso dizer que um demorou um mês a mais, mas vai depender do processo de estimulação, né? De como que foi esse processo de estimulação. Tem vários fatores aí que vão fazer. Um mês antes, um mês depois, 2 meses antes, 2 meses depois, 3 meses antes, 3 meses depois. Isso não interfere no processo, porque ela pode ter adquirido outras competências antes dele, que é o que você está querendo falar aí de visual, mas que é sensorial. O lance é, de 0 a 2 anos, o que eu tenho é, pelas observações do Piaget, o desenvolvimento de uma inteligência que é mais sensorial, é a construção de esquemas dos órgãos dos sentidos e da motricidade. Então, ela está aprendendo. Isso que eu dei o exemplo mais da motricidade, mas eu poderia dar o exemplo da sensorialidade, Mônica, que é aprendendo os gostos, criando uma inteligência alimentar, que é doce, salgado, azedo, amargo. Inclusive, quando eu passo a saída do leite materno para a alimentação, tem todo um caminho. Você não começa ali colocando camarão e feijoada para a criança. Por quê? Ele está desenvolvendo o trato gastrointestinal. Então, você começa com papinhas de legumes, depois introduz a carne, aí o arroz, e tem um caminho disso. Terra também. Mas é que acontece, vai indo até uma complexidade alimentar maior. Por exemplo, tem que já introduzir o amargo para a criança, porque senão ela nunca vai gostar do amargo realmente. Ela não vai criar uma habilidade alimentar com relação ao amargo. Então, eu vou complexificando, é sensorial isso. O tato, a mesma coisa. Os cheiros, a estimulação sensorial dos cheiros, nesse momento também, que a gente faz. Aí a criança faz. O que é isso? É para ela entender que aquele cheiro, que é o cheiro de cocô, não é um cheiro legal. Que é, inclusive, engraçado, né? Porque a criança não nasce com essa percepção, é uma percepção, um esquema colocado ali, assimilado na criança, nessa fase. Porque não é só o repetir o ela começa a entender que aquilo ali tem um desgosto naquilo. Né? Então, isso é aprendizado também. Tá? As sensações da pele, o frio, o calor, o longe, o perto, as cores, entendeu? Tudo isso aí começa sendo estimulado na fase sensório-motora. Depois, a gente passa para o segundo estágio, que é o pré-operacional, de 2 a 7 anos, que esse estágio é caracterizado pelo desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação e pelo rápido desenvolvimento conceitual, né, que é, então, ler, escrever, contar. E aí, ler e escrever é antecedido por outra competência, que é o falar. Né? É o falar. Então, eu começo falando, criando essa linguagem, o balbuciar, a oralidade, aí começo de fragmentar a oralidade. Eu achava que essa aula tinha que ser até antes da minha aula de Paulo Freire, né? Porque eu já falei sobre o método de alfabetização do Paulo Freire com vocês, mas é por aí. Então, tem uma oralidade, o balbuciar, a transformação, o mimetismo, né? O mamam, papá, depois vai criando as primeiras palavras,
o sim, o não, o quero, o gosto, não quero, e aí, então, me dá, e aí a posse, e eu vou dando instrumentos para a criança se comunicar, ela vai complexificando essa relação, então, de aprendizado desta maneira. E aí, depois, então, ela começa a se comunicar com palavras, ela começa a criar narrativas, ela começa a desenvolver isso, e vai obviamente, aumentando isso aí. Então, vai virar um ler primordial, um contar primordial, que é o estágio pré-lógico ou semiológico, que semio significa semente, signos, né, que é a ganhar os primeiros conceitos, tá? Depois, começa o estágio das operações concretas, ou o estágio da inteligência concreta, de 7 a 11 anos, que é durante estes anos a criança desenvolve a capacidade de aplicar o pensamento lógico a problemas concretos no presente. Tá? Que é criar estratégias, mas tudo muito concreto, tudo muito com o que ela vê, com o que ela percebe. Tá? E, por último, o estágio das operações formais de 11 a 15 anos, ou mais, porque isso aqui vai se desenvolvendo, que as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, e as crianças tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, e não apenas a problemas concretos, mas a problemas também formais, significa problemas abstratos. Tá? Então, se cria aqui uma perspectiva de raciocínio para além do raciocínio concreto, mas também se pensar raciocínios abstratos, se ganha um grau de empatia aqui, de se colocar no lugar do outro, de perceber a dor do outro, de pensar os conceitos mais amplos, né? Amor, justiça, verdade, que você começa a pensar todos esses problemas por uma lógica mais apurada. E aqui ainda é muito concreto. Aqui é muito ato, aqui é muito o que está acontecendo naquela hora, tá? As noções mesmo de egoísmo, dor, sentimentos, são elaborados a partir das operações formais. É claro que ela já começa a saber o que é amor desde o pré-operacional, só que ela só vai entender mesmo isso aqui. Porque, por exemplo, aqui ela tem a ideia, por exemplo, de gasto, né, de econômico, né? Aqui ela sabe que talvez ela precisa da moedinha para ir lá trocar a moedinha pelo doce. Aqui ele quer a moeda, porque ele já aprendeu, já entendeu que as coisas são compradas com dinheiro. Sabe até ganhar, comparar. R$5 é diferente de R$10. E consegue comprar, consegue pensar, e quer a camisa, quer o boné, quer o brinquedo, quer o que. E que para ganhar o dinheiro entende que é uma operação concreta também de trabalho. Mas é no operatório formal que ele entende, por exemplo, que quando diz que não tem dinheiro, por exemplo, que tem que fazer outras coisas e começa então a pensar problemas de uma ordem moral, por exemplo. Ele não pode pegar o dinheiro que era para comprar a feira, fazer a feira e comprar outra coisa que ele acha que tem que comprar. Então, é todo um desenvolvimento intelectual que está se processando aqui. O desenvolvimento, então, é concebido como um fluxo contínuo, de modo cumulativo, em que cada nova etapa é construída sobre as etapas anteriores, integrando-se a elas. Então, quando eu chego a esse tipo de competência aqui das operações concretas, não significa que o desenvolvimento da linguagem e o sensório motor acabou. Eu continuo tendo todos estes estágios e vou os amadurecendo. Eu só não consigo, segundo Piaget, chegar no operatório formal sem passar pelo operatório concreto. Isso seria impossível. Tá? De modo geral, o fato a ser enfatizado é que o padrão de comportamento característico de diferentes estágios não se sucede um ao outro de modo linear. Isso é outra característica importante. Não é assim bonitinho, não. Aquele de um dado estágio desaparecendo no momento em que o outro segue o outro. Mas como camadas de uma pirâmide, de cima para baixo ou de baixo para cima, mas uma sobre a outra, e aí ambas vão crescendo. Em que o novo padrão de comportamento simplesmente é acionado aos velhos para completar, corrigir
ou com eles combinar, e aí fundar ou possibilitar novos tipos de pensamento e pensamentos mais complexos. As idades cronológicas durante as quais espera-se que as crianças desenvolvam comportamentos representativos de um dado estágio não são fixas. Tem gente que não leu Piaget e fica falando que Piaget colocou os estágios fixos ali, que então passou de 11 anos, já tem que estar entrando no formal, e não é assim. Os intervalos entre as idades sugeridos por Piaget são normativos e denotam os momentos durante os quais espera-se que uma criança de desenvolvimento típico normal apresente os comportamentos intelectuais próprios daquele nível particular, porque foi feito experimento, estudo com crianças para ver mais ou menos quando elas saíam de um tipo de pensamento para o outro. Inclusive tem testes, chamados testes piagetianos, gente, e que tentam ver essas diferenças entre os 3 estágios, entre os 4 estágios, se a criança saiu de um estágio para outro. A criança típica, por exemplo, um dos que mostra que a criança, um teste que mostra que a criança saiu do sensório motor e foi para o pré-operatório, é o do objeto sumido. É o quê? Se eu pego uma bolinha, mostro para a criança a bolinha, coloco a bolinha no chão e tampo a bolinha com um pano, isso tudo na frente da criança, e a criança sumiu a bolinha, ela está indo no sensório motor. A criança tem que saber, compreender que a bola está debaixo do pano. E ela estaria então, no estágio pré-operatório. Tá? Tipo, quando você faz com a criança de 2 anos assim, que tipo, e faz, apareceu, não sei o que, essa brincadeira do sumiu. Quando você faz isso aqui, você de fato sumiu para a criança. Não tô aqui. Apareceu de tudo. Quando ela se diverte que você apareceu, é porque isso aqui faz sumir. Se você faz isso aqui para uma criança de 7 anos, ela vai rir da sua cara, né? Ela sabe que você está atrás da mão. Entendeu? Então, a coisa vai se complexificando e não está tão ligada com a idade assim. A criança típica, né, entra no desenvolvimento pré-operacional em torno da idade de 2 anos. Embora algumas crianças entrem mais cedo nesse nível. Uma pequena porcentagem entra com 1 ano de idade no nível pré-operacional. Outras crianças não entram no desenvolvimento pré-operacional antes dos 3 ou 4 anos. E não está se falando que a criança aqui tem um problema de aprendizagem, ou ela é retardada. Não é este nível aqui. Nós não estamos estabelecendo um problema aqui, uma interpretação de anormalidade. Tá? Existe um percurso em torno de tantos anos. O desenvolvimento em crianças. Agora, o problema é se chegou a 7 anos e ainda não entrou no. Aí nós temos um problema que vai ter que ser analisado, tipificado, diagnosticado, entendido o que está acontecendo ali, que a gente chama justamente de se usava a expressão retardo, né? Que é um retardo está no processo de aprendizagem, está atrasada no processo de aprendizagem, tá? Que aí seriam o desenvolvimento, mas a gente não está usando mais, tanto que o texto coloca aqui entre aspas, né? O desenvolvimento de crianças severamente retardadas ou com desenvolvimento mental atrasado pode até ser lento, tá? Aí tem que se pensar o que está acontecendo aqui com essas necessidades educacionais específicas, ou com essas características da criança especial a este ponto aqui de deficiência intelectual. É o termo mais usado hoje, deficiência intelectual. Os comportamentos que são descritos para cada nível de desenvolvimento são típicos apenas para os grupos de idade. Já estou terminando, tá, gente? As normas estabelecidas por Piaget são para amostras de crianças de Genebra, que era da Suíça, onde ele morava e trabalhava, e não são necessariamente sustentadas de forma rigorosa por amostras americanas ou outras. Piaget assumiu que a ordem de apresentação fixada às estruturas de comportamento não se sustenta sobre uma base hereditária ou da experiência. A idade em um dado tipo de desenvolvimento pode variar de acordo com a natureza, quer da experiência individual, quer do potencial hereditário, quer da situação social de vulnerabilidade. O progresso não é automático, como na teoria da maturação. Então, não é automático, tem que ser estimulado, é um processo em contínuo. Um aspecto da teoria de Piaget
é invariável, no entanto, né? Que é, toda criança passa necessariamente por todos os níveis de desenvolvimento na mesma ordem. Então, não tem essa de que foi primeiro formal para depois ser concreto, ou passou para o operatório concreto sem passar pelo pré-operatório, não. A criança passa necessariamente primeiro pelo sensório motor, depois pelo pré-operatório, depois pelo operatório concreto, depois pelo operatório formal, e nunca misturado. Tá? Uma criança não pode mudar intelectualmente no nível pré-operacional ao operacional formal sem passar pelas operações concretas, que foi o que eu acabei de dizer, né? No entanto, o ritmo de desenvolvimento das crianças pode não ser igual em virtude de fatores experimentais, hereditários, né? Crianças consideradas brilhantes podem se desenvolver rapidamente, crianças embotadas podem progredir mais lentamente, algumas nunca alcançando ou adquirindo completamente as operações concretas, mas isso vai depender da situação. Quer se empregue o conceito de níveis ou de estágios do desenvolvimento intelectual, deve-se ter em mente que é grande a variação dos comportamentos intelectuais dentro de um nível particular. Isto é, embora a criança desenvolva o uso da linguagem durante o nível pré-operacional, 2, 7 anos, espera-se que aos 7 anos o emprego da linguagem seja qualitativamente diferente do que a idade de 2 anos. Ou seja, por mais que você não pode comparar uma criança de duas crianças de 7 anos, porque uma criança de 7 anos, talvez, possa estar adiantada ou desenvolvendo características diferentes daquela outra criança de 7 anos. Tá? Então, é um erro, né? Mais ou menos isso que a Mônica colocou pra gente, né? Tipo, não, eles são aqui, desenvolveram aqui com diferença de meses, então esse menino aqui é mais inteligente, porque é mais acelerado. Não significa isso, eles desenvolveram competências diferentes. O que a gente tem que fazer é comparar a criança com ela mesma, em idades diferentes. Em 7 anos, espera-se que essa criança esteja mais amadurecida de quando ela tinha 5 anos. Se ela estiver com 7 anos igual quando ela estava com 5 anos, aí nós temos um problema. Percebem? Com 7 anos, ela tem que estar melhor que com 6, ou diferente, mais evoluída do que 6, do que 5, do que 4, do que 3, do que 2, do que 1. Se ela está com 20 anos, igual quando ela estava com 15 anos, nós temos um problema aí, né? Nas operações formais, por exemplo. Vamos falar sobre maturidade emocional, né? Então, a capacidade de uso da linguagem verbal começa a se formar e a se organizar na fase inicial do desenvolvimento pré-operacional. O que significa que os comportamentos de comunicação verbal típicos da criança de 3 anos não se apresentam à mesma organização e estabilidade das crianças de 7 anos. Óbvio, acabei de falar isso. Embora ambas demonstrem características pré-operacionais. A de 7 anos tem que estar, obviamente, mais experimentada que a de 3 anos. Por isso, espera-se que, no nível de desenvolvimento de uma data-função intelectual, os comportamentos sejam menos estáveis e menos sofisticados do que nos mesmos momentos finais. Ou seja, quando se está mais avançado em idade, estaria com capacidades mais estáveis e mais sofisticadas. Tá bom? E aí vamos falar sobre fatores de desenvolvimento. Essa parte final aqui a gente vai estudar na próxima aula, ou seja, sexta-feira. Nós vamos ampliar aqui a nossa discussão sobre Piaget. Mas as características necessárias aí, o conhecimento necessário para o nosso processo de avaliação já está todo, então, aí colocado. Alguma questão? Não? Então, tá bom, então, meninas. Boa prova para vocês. Estudem, tá? Vejam os vídeos das aulas de novo, entendeu? Revejam as aulas, deem uma olhada nos textos de novo, vai dar tudo certo. Sexta-feira, então, a gente conversa aí, já vai continuar a Piaget, vocês me falam aí quem já fez prova, como é que foi. Então tá, gente, beijo grande, tchau, tchau.